texto diz: percebes os meus pensamentos. Até mesmo os nossos pensamentos, Deus sabe. Deus sabe quando você está pensando bem, Deus sabe quando você está pensando mal, Deus sabe aquilo que você está maquinando, Deus sabe os teus projetos na sua mente, Deus conhece os nossos pensamentos, e é preciso nós entender que Deus está cuidando dos teus pensamentos, e Ele sabe o que você está pensando, e o cuidado que Ele tem por você. Ele não deixa que você faça aquilo que você está pensando, porque às vezes aquilo que você está pensando pode trazer um grande dano para você lá na frente. Por isso que eu te falo, Ele cuida de você, até mesmo nos teus pensamentos, aqueles pensamentos que você tem na volta do dia. De repente você acha que é um grande pensamento, olha que ideia maravilhosa, mas Deus conhece os seus pensamentos e sabe quais serão as consequências se você colocar em prática esses pensamentos. Por isso que Ele conhece o seu pensamento, Ele cuida, Ele não deixa que você haja conforme os seus pensamentos, porque Ele sonda lá no seu íntimo, Ele conhece o seu interior, Ele sabe exatamente o que você está pensando. Salmo 55, versículo 2 diz assim, o salmista diz: ouve-me, responde, os meus pensamentos me perturbam, estou atordoados. Olha só, os pensamentos que vinham na cabeça desse salmista, às vezes podem ser os pensamentos que estão vindo na sua mente, na sua cabeça, pensamentos que estão te deixando atordoados, sem compreensão, você não sabe mais o que fazer. Entenda uma coisa, Deus conhece os seus pensamentos. E aqueles pensamentos que pode te trazer desgraça, aquele pensamento que te pode trazer destruição, Deus não vai deixar que você coloque em prática, porque Ele cuida de você, Ele conhece o seu íntimo, Ele sabe das suas deficiências, Ele tem cuidado de nós, Ele cuida de nós. Os nossos pensamentos às vezes são terríveis. Se nós pudéssemos ler os pensamentos das pessoas, talvez não existia nem comunidade, porque nós somos maus. Mas Deus, Ele sabendo da nossa maldade, Ele sabia que nós éramos incapazes de amar como Ele amou. Ele enviou Cristo para fazer isso por nós, para nos amar, para nos perdoar. E hoje, como Ele conhece os nossos pensamentos, Ele cuida de nós. Ele não deixa que nós colocamos certos pensamentos em práticas. Ele não deixa que os nossos pensamentos tornem um projeto, e esse projeto vem destruir a sua vida, esse projeto vem destruir a sua família, mas Deus conhece os seus pensamentos, Ele esquadrinha o seu interior, Ele esquadrinha o nosso interior, Ele faz com que, querido, os seus pensamentos negativos sejam apagados, você não consiga concluir eles, porque nós somos maus. Por isso que o salmista diz: Senhor, Tu conheces os meus pensamentos. No versículo 19 a 24, Davi, ele fala severamente com Deus: Deus, quem dera matasses os ímpios, ó Deus, afaste de mim os assassinos, porque falam de Ti com maldade, e em vão rebelam contra Ti. Acaso não odeio os que Te odeiam, Senhor, e não detesto os que Te revoltam contra Ti? Tenho por eles ódio implacável. Olha o que Davi está revelando no seu íntimo. Isso aqui é o Davi, isso aqui é eu, isso aqui é nós pecadores. Nós às vezes falamos isso, nós temos ódio de muitas pessoas, nós aborrecemos a Deus com esses pensamentos. Considero os inimigos meus, Davi dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova e conhece as minhas inquietações, vê se há em mim algum caminho mau. Observa bem, de repente ele começa a pensar dos ímpios, ele começa a falar aquilo que ele sente dos ímpios, ele tem um ódio implacável, mas de repente ele cai em si, fala: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Lá no fundo, ele reconhece que aquilo não é certo, que realmente ele não tem que pensar assim, realmente ele não tem que colocar em prática os seus pensamentos. É assim que nós temos que agir, não temos que colocar em prática muitos pensamentos, mas nós temos que colocar tudo diante da presença de Deus, porque Ele conhece os nossos pensamentos, Ele cuida de nós, Ele sabe o que nós pensamos, Ele sabe o que nós precisamos. Isaías capítulo 55, versículo 7 diz assim: que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau o seu mau pensamento. Observa bem, o homem mau, o seu mau pensamento. No versículo 9 do mesmo Isaías capítulo 55,
A gente diz assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos, olha bem, os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Se os nossos pensamentos não estão levando nós a lugar nenhum, deixa Deus pensar por você, deixa Deus agir por você, porque os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. Nós pensamos mal, nós pensamos de forma negativa, o Senhor sabe disso. Ele conhece os meus pensamentos. Quando Davi diz assim: Senhor, tu me sondas, tu conheces os meus pensamentos, Davi já estava pensando nesses ímpios, esses ímpios maus, onde ele fala: Senhor, eu detesto eles, eu odeio esses ímpios. De repente ele fala: Senhor, mas sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Não está certo eu pensar assim. Não é certo nós pensarmos mal das pessoas. Não é certo nós querermos que o Senhor destrua os ímpios. Nós temos que ter a mesma mente de Deus. Tomara que todos os ímpios se salvem, tomara que todos ouçam a palavra, tomara que todos cheguem ao arrependimento, acreditem na palavra e aceitem Jesus como nosso Salvador. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20 diz assim: irmãos, deixe de pensar como criança. Olha bem, estamos falando de pensamento. Deus conhece os nossos pensamentos. Apóstolo Paulo disse: deixe de pensar como criança. Ele fala assim: com respeito ao mal, sejam criança. Quer dizer, para fazer o mal, seja como criança, não faça o mal. O único momento que você tem que pensar como criança é para fazer o mal. Não faça o mal. Aí ele diz assim: sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Que tenhamos pensamentos de glorificação ao nome do Pai, que sejamos realmente cooperadores do Pai sobre essa terra, que possamos entender que Deus cuida de nós, que mesmo os nossos pensamentos negativos, aqueles pensamentos que poderiam trazer destruição, Deus conhece, Deus não deixa nós colocarmos em prática. É nesse sentido que Deus está falando conosco, é nesse sentido que o Salmo está dizendo, porque o salmista começa dizendo: Senhor, tu me sondas e me conhece, até os meus pensamentos errados, os meus pensamentos negativos, o Senhor conhece, e o Senhor não deixa que eu coloque em prática, porque o Senhor é Deus onisciente, onipresente, onipotente, Ele tem todo o poder. Jeremias capítulo 29, versículo 11, aí diz assim, olha que palavra maravilhosa: porque eu bem sei o pensamento que tenho ao vosso respeito. Deus dizendo: pois eu bem sei pensamento que tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos, e os pensamentos de Deus são de nos prosperar, são pensamentos de paz e não de mal. Então, querido, deixe de pensar bobeira, deixamos de pensar aquilo que não agrada a Deus, porque Ele conhece os nossos pensamentos. Que venhamos agir como tal, como servo do Senhor Jesus.